Sim. Então, hoje daremos sequência ao nosso projeto de extensão, formação em epidemiologia e análise de dados em saúde, teoria e prática. Hoje, o tema do nosso encontro é como analisar criticamente os artigos científicos na área de epidemiologia. Hoje a gente conta com a presença do professor Max Moura. Ele é enfermeiro de formação, ele é epidemiologista formado pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor adjunto do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Ele atua principalmente na área de análise de situação de saúde, de doenças e agravos não transmissíveis e seus fatores de risco, com foco na epidemiologia do câncer. Mas o Max ele tem um currículo muito maior do que esse apresentado. Ele foi consultor do Ministério da Saúde durante vários anos. Ele é um ótimo epidemiologista, tem uma experiência vasta na área. Trabalhou na C. Camargo, lá em São Paulo também, no Hospital do Câncer, né, Max? Então, assim, hoje teremos uma aula muito rica com o professor Max. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para ele, vou fechar meu microfone, o meu vídeo. E aí, Max, você tem aproximadamente 1h50 de contribuições. E depois a gente abre para perguntas, mas também hoje a aula ela tem um foco mais prático, né? O Max ele encaminhou previamente um artigo que ele vai discutir hoje conosco. Então, eu vou enviar o link do artigo aqui também para quem não conseguiu acessar previamente. E aí a gente vai discutir sobre como analisar um artigo científico com o professor Max Moura. Muito obrigada, Max, pela sua presença, pela sua participação aqui hoje. Boa tarde a todos. Aqui já é boa noite, né? Jaqueline, mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, a Jaque encheu minha bola, eu não sei isso tudo não, tá? Nós estamos no mesmo nível de eterno aprendizado. Eu espero compartilhar algumas coisas com vocês e também espero que vocês compartilhem alguma coisa comigo. Eu só queria pedir um favor, assim, eu não vou pedir para ninguém abrir câmera, nada disso, mas interajam, por favor, porque é tão cansativo dar aula para um monte de figurinha, e eu estou dando aula desde 7h30 da manhã, então eu já fiquei o dia todo olhando um monte de figurinhas, as fotos de vocês, inclusive, são ótimas, parabéns, viu? Já que você pode abrir a apresentação, por favor? Vamos lá, gente. Como eu organizei essa conversa nossa de hoje? Porque é um tema muito amplo. Parece simples, eu poderia chegar aqui com um questionário e falar assim, a gente pode usar isso daqui para conversar sobre artigos científicos, fazer uma leitura, uma crítica de artigos científicos. Mas eu pensei que talvez valesse a pena bater um papo antes de um pouco de epidemia e bioestatística, porque vai ser a base do conhecimento que a gente precisa para conversar sobre artigos na área de epidemiologia. Eu queria conversar com vocês também sobre algumas iniciativas utilizadas para se escrever artigo, não são iniciativas para avaliar artigos, né, de boas práticas de escrita. E aí a minha proposta é, a partir da discussão de um desses manuais, digamos assim, um desses instrumentos, a gente criar o nosso instrumento de análise crítica de artigo e depois aplicá-lo ao artigo que eu propus para a gente ler. Sobre o artigo que eu propus para a gente ler, por questões éticas, e não conheço vocês, não conheço quem são os orientadores de vocês, etc., eu preferi pegar um artigo que eu participei, porque aí fica, eu acho que, menos constrangedor se a gente descobrir algum erro grave do artigo, e aí qualquer coisa eu me retrato a revista. Então, já que você que tem que passar, né?
Antes da gente começar exatamente sobre a crítica a um artigo ou sobre epidêmio, vamos dar um passo anterior. Quando a gente tem um artigo publicado, a gente deduz que várias etapas anteriores elas foram realizadas. Então, pensando bem lá do início dessas etapas, a gente tem a escrita de um projeto de pesquisa, onde a gente tem um objetivo que a gente busca responder por uma dada fundamentação teórica, e a partir desse objetivo a gente vê o tipo de estudo, o desenho de estudo mais adequado para responder esse objetivo. Nesse momento também, quando eu estou fazendo o desenho do meu estudo, eu também vou lidar com a minha população subestudo, a qual eu vou encontrar ou buscar encontrar essas respostas que nós queremos. Claro que no mundo ideal ou no mundo perfeito, seria muito mais interessante a gente trabalhar com censo, ou seja, trabalhar com toda a população sob risco que a gente está avaliando aquele objetivo, mas na vida prática não é assim, a gente vai trabalhar com uma amostra. E aí, lembrando que a amostra ela vai se dividir em duas partes, né? Eu vou calcular o tamanho de uma amostra para eu poder ter certeza que eu tenho um N suficiente para detectar a diferença quando houver diferença, e eu vou me respaldar todo num processo de amostragem para que eu possa dizer que aquela amostra oriunda daquela população ela é representativa daquela população. A partir dessa amostra, a gente vai coletar os nossos dados e vai construir o nosso banco de dados, e esse banco de dados vai permitir que a gente faça as estatísticas, as análises estatísticas. A estatística descritiva, basicamente, vai nos possibilitar caracterizar essa nossa amostra, e a estatística inferencial ela vai possibilitar que a gente infira, a partir do que a gente observou na amostra, os parâmetros para essa população. Eu não sei qual é o nível de conhecimento de vocês até agora sobre esses termos, mas fiquem à vontade em me interromper e fazer pergunta, tá bom? Pode passar, Jack, fazendo favor. E aí, uma outra coisa que a gente pode se perguntar... Aliás, eu só queria fazer um comentário antes. Tudo que a gente for conversar aqui, eu estou falando numa perspectiva de análise quantitativa de dados, de métodos quantitativos. Se a gente pensar em pesquisa qualitativa, que é todo um outro campo de saber super importante, o entendimento de amostra é diferente, de inferência é completamente diferente. Tá? Então, aqui a gente está pensando no conjunto de métodos relacionados às pesquisas quantitativas. E aí, perguntando já, puxando sardinha para o nosso mundo, né, para a nossa área, qual seria o papel de um estudo epidemiológico? O estudo epidemiológico nada mais vai ser o caminho que a gente vai utilizar para transformar as nossas hipóteses conceituais em hipóteses operacionais. E daí já fica um bizu para a gente, né? Para cada pergunta, eu vou ter um tipo de estudo epidemiológico mais adequado, e para cada tipo de estudo, eu vou ter que lidar com vieses específicos de cada um deles. Então, sempre a gente precisa refletir se a gente está fazendo a pergunta certa para construir o nosso objetivo, e o estudo que a gente está propondo, ele é adequado ou não para responder esse objetivo. E aí, já pensando na hora que a gente for conseguir o nosso instrumento de análise de artigo crítico, a gente precisa refletir se o método epidemiológico utilizado ele é adequado para responder aquela pergunta. Pode passar. Bem, os estudos epidemiológicos, eles servem, né, eles nos trazem informações sistemáticas para que a gente consiga responder fenômenos de interesse. E aí eu posso fazer estudo epidemiológico com qualquer, para responder qualquer objetivo, seja se eu estiver estudando um fator de risco para determinado evento, o próprio desfecho em si, uso de serviço,
qualidade de vida. Eu posso usar o método do estudo epidemiológico para eu poder tratar de qualquer desfecho. E o método o estatístico vai nos auxiliar a analisar e interpretar aqueles achados oriundos desse estudo epidemiológico. E um dos grandes objetivos da epidemiologia, e aí, claro que vai depender do nível de estudo, e a gente já vai ver isso daqui a pouco, o objetivo é fazer comparação entre grupos, por exemplo, exposto e não exposto, desfechos sim e não, uso de serviço sim e não, grau de satisfação de vida, etc. E a estatística vai nos auxiliar a compreender esses achados epidemiológicos. E aí, lembrem-se disso, a estatística, ela nos ajuda muito mais a nos escorarmos, se, digamos assim, se fosse um poste, seria um lugar onde a gente se escora, mas é a epidemiologia que nos ilumina. A gente tem que lembrar sempre disso. A estatística é uma ferramenta para a gente, não é o fim. Pode passar, Jaque. E o que diferencia os estudos epidemiológicos? Primeiro, é a seleção da nossa unidade de observação. Basicamente, hoje a gente vai fazer estudos individuados ou estudos de agregado. Um exemplo de estudos individuados seria um inquérito, por exemplo, ou um próprio censo, né? Eu posso chegar na minha universidade hoje e resolver fazer um censo com todos os ingressantes agora do primeiro semestre de 2021. Mas eu também posso pegar uma parte dessa amostra. Mas eu também posso fazer um estudo de agregado, por exemplo, calcular a taxa de evasão das universidades e fazer uma comparação. Então, eu não estou pensando no indivíduo, né? Eu estou pensando no grupo de indivíduos de cada universidade. Ele também vai me diferenciar quando eu quero analisar fatores de risco, de prognóstico. Ele me ajuda também na identificação de variáveis de desfecho e na comparação entre os grupos que fazem parte do estudo. E aí o que a gente vai ver é uma grande quebra, né, da divisão desses estudos, vai ser a posição nossa, a posição do investigador. Se a gente está propondo alguma intervenção ou se a gente está apenas observando esse fenômeno. E depois o que a gente vai ver é onde a gente está nesse momento, por exemplo, da observação. Se eu estou no início dessa exposição ou se eu já estou no momento do desfecho. Ou se eu não sei qual é esse momento. A gente vai fazer uma breve revisão desses tipos de estudos só para a gente poder rememorar. Pode passar, Jaque. Gente, eu não sei se estou falando muito rápido, eu falo muito rápido. Então, como eu comentei, a gente vai ter dois grandes grupos de tipos de estudos, observacionais, onde o pesquisador ele observa os fenômenos, e o intervencional, onde o pesquisador propõe algum tipo de intervenção, que no caso são os ensaios clínicos. Tem uma grande discussão na questão de como classificar esses ensaios clínicos, porque tem os ensaios clínicos também comunitários, os quase experimentais. Tem uma gama de estudos na área dos estudos de intervenção. Pensando nos observacionais, a gente vai ter os estudos ecológicos, os transversais, que nos dão informação de prevalência, caso controle, coorte, que nos dão informação de incidência. Pode passar. Quando a gente pensa no estudo ecológico, qual é a grande limitação do estudo? Na verdade, não é uma grande limitação, né? Porque o objetivo do estudo é a gente parar para pensar sobre grupos de indivíduos. E aí, pensando numa tabela de contingência, tabela 2x2, o que a gente tem aqui é que a gente desconhece o status de quem está doente exposto, quem está doente não exposto, quem não está doente exposto e quem não está doente não exposto. O que a gente consegue conhecer da população são essas marginais. A gente sabe a prevalência dos doentes, a gente sabe a prevalência dos expostos, e a gente consegue propor estudos para poder fazer uma caracterização de uma determinada área. Mas o foco aqui é lembrar que a gente só conhece
essas estimativas médias da população e não do total. Pode passar, Jaque. Esse daí é um exemplo de um estudo ecológico, onde o que a gente vê é a taxa de incidência e a taxa de mortalidade por câncer de mama em países nórdicos. E aí, o que é importante a gente olhar para um estudo ecológico? Que quando eu estiver olhando esse incremento da incidência ou o decréscimo da mortalidade, o que eu posso falar nesse momento é como esses dados se comportam nesse lugar. Eu não posso, por exemplo, falar que essa taxa de incidência está aumentando porque as mulheres fizeram mais mamografia. O que eu posso falar é que provavelmente um sistema mais sensível ele pode detectar mais casos de câncer. Ou eu não posso falar que essa queda na mortalidade é porque mulheres chegaram mais cedo no serviço de saúde. O que o estudo ecológico nos permite fazer é apenas levantar hipóteses populacionais, relacionadas à população, não ao indivíduo. Eu não posso dizer, por exemplo, tem estudo que mostra a questão da associação do câncer de mama e obesidade. Eu não posso dizer que essas mulheres que tiveram câncer de mama são obesas. Eu posso até ver a prevalência de obesidade nesses lugares e buscar uma correlação com essas taxas. Por favor, Jaque. Agora, pensando nos estudos individuados, o estudo seccional, ou inquérito, ou estudo transversal, ele é caracterizado por um retrato mesmo de uma dada população. Então, a gente vai a campo, a gente entrevista toda a nossa população amostrada. Suponhamos que a minha população seja de 100 milhões. Eu fiz um cálculo de amostra e preciso entrevistar 1.500 para representar esses 100 milhões. Um exemplo hipotético. Eu vou chegar nos lugares amostrados e vou fazer a coleta de todo mundo. Só depois dos dados coletados é que a gente vai conseguir classificar esses indivíduos entre expostos e doentes, não expostos e não doentes, não expostos e doentes, e não expostos e não doentes. E aqui também já fica uma outra coisa importante para a gente ir lembrando na hora que a gente for construindo o nosso instrumento. Quando eu estiver pensando em estudos transversais, eu tenho que me preocupar como foi o processo de amostragem desse estudo. Preferencialmente, para eu poder dizer, né, aliás, nem preferencialmente, o correto é se esse estudo, esse corte transversal, esse corte seccional, ele tem o objetivo de estimativa da prevalência de um dado desfecho na população, essa amostra ela tem que ser uma amostra com uma probabilidade conhecida. Não é adequado, por exemplo, a gente fazer estudo transversal com amostra de conveniência. Isso é muito importante também para a gente, porque quando a gente vai lendo um artigo, se ele começou a dizer lá que fez um estudo transversal com uma amostra de conveniência, seja qual tipo de amostragem de conveniência tenha sido, é muita limitação para a gente lidar, para a gente dizer sobre a prevalência de uma dada população. Pode passar, Jaque. E aí, quando a gente estiver, então, lá no campo, a gente também não conhece as pessoas que são doentes, expostas, etc. A gente não conhece quem está na casela do A, B, C, D, porque a gente chega no campo e coleta a informação de todo o N. Essa separação entre grupos de doentes, de expostos e doentes, e aí depois vocês podem dar o nome que vocês quiserem, pode ser... o desfecho poderia ser, por exemplo, uso de serviço sim e não, tabagista sim e não, etc., é que a gente vai separar esse N dentro dessas caselas. E aí, só para lembrar, quando eu tiver terminado de fazer minha coleta de dados, conhecer a distribuição dessas frequências dentro dessas caselas, e aí a gente vai poder primeiro calcular a prevalência entre os indivíduos expostos, e depois calcular a prevalência de indivíduos não expostos. Quando a gente fizer a razão dessas duas prevalências, a gente vai ter a nossa medida epidemiológica de razão de prevalência. Pode passar, Jaque.
Quando a gente estiver pensando no estudo caso-controle, e aí o que eu tenho lido e visto sobre relação de amostragem, quando a gente está em estudos de cunho analítico, não que o transversal não seja analítico, mas pensando num caso-controle e uma coorte, amostras não probabilísticas, ou seja, amostras de conveniência, são mais bem aceitas. Porque, por exemplo, vamos pensar no caso-controle. Diferente do estudo transversal, que a gente chega na população e depois separa todo mundo, o estudo caso-controle, a gente já parte da ocorrência do desfecho. E a partir da ocorrência desse desfecho, que a gente depois vai selecionar quem não teve o desfecho, que a gente dá o nome de controle. Então, eu poderia chegar numa grande população e fazer um sorteio para poder ver uma amostra probabilística para eu poder acompanhar as pessoas e ver, sei lá. É porque aí não vai caber. Vamos pensar mesmo em não probabilístico. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma determinada doença e aí o caso controle é específico para doenças de desfecho raro. Vamos supor que eu queira trabalhar com... É que eu sempre penso em câncer. Alguma outra coisa. Me dê um exemplo aí de uma doença rara que não seja câncer, mas que seja de curso crônico, de preferência. Não precisa ser crônico. Alguém me ajuda, gente, senão eu vou acabar dando exemplo de câncer de novo. Pode botar artrite. Qual? Artrite. Artrite, ótimo. Artrite, a prevalência não é grande, não é alta na população. Faria sentido eu chegar e ir para uma população, fazer uma amostra aleatória e lá eu pegar esses casos de artrite para depois construir meu caso controle? Muito provavelmente não. O ideal seria, por exemplo, eu ir a um ambulatório de doenças reumatológicas, por exemplo, e ir acumulando esses casos. Por exemplo, a cada novo diagnóstico, essa pessoa era incluída no meu estudo. E aí eu vou acumulando esses doentes até eu completar a minha amostra de casos. E aí, em paralelo a isso, eu vou completando a minha amostra de controle, seja lá qual critério que eu utilizar. Dado que a doença já ocorreu, o desfecho já ocorreu, o que a gente vai fazer depois é aplicar o questionário para esses dois grupos, casos e controles. A diferença é o que os controles não vão ter desenvolvido a doença e depois a gente vai classificar nos expostos e não expostos. Pode passar, Jaque. E aí o que a gente tem, na verdade, são essas informações, a gente parte para construir esse caso controle a partir do grupo de doentes e não doentes, e depois que a gente separa esses doentes entre expostos e não expostos, e os não doentes entre os expostos e não expostos. E depois a gente faz a razão de chance, da chance do caso ter sido exposto, dividido pela chance de um controle ter sido exposto. E aí daí é onde a gente tira esse ADBC. Pode passar, Jorge. No caso da coorte, que o exemplo que eu ia dar se aplica à coorte. Eu posso ter duas estratégias aqui. Eu posso partir da população, fazer uma amostra e acompanhar um determinado grupo, ou eu pegar uma amostra inteira e fazer um censo de um determinado grupo e acompanhá-los ao longo do tempo, ou eu posso também fazer uma coorte a partir do acompanhamento só dos expostos. Vou dar um exemplo para facilitar. O ELSI é um estudo longitudinal de saúde do idoso. Ele, claro, a amostra dele é para idosos, E aí eles fizeram uma amostra representativa de idosos e eles fazem esse acompanhamento longitudinal dos mesmos e vai vendo quem teve os desfechos em estudo ou não tiveram os desfechos. Eu poderia também partir de expostos que tiveram uma exposição importante para a gente poder acompanhar, de relevância para um estudo. Por exemplo, mineradores. A gente poderia acompanhar mineradores para ver o tipo de desfecho que eles têm ao longo do tempo. E aí eu poderia ter um grupo de controle, um grupo de não expostos para a gente poder ir acompanhando.
Uma outra coisa importante do estudo de coorte é a posição do investigador. Eu posso, independente se eu vou começar esse estudo de coorte com desfecho ou não ter ocorrido, a posição do investigador ele vai ser sempre em relação à exposição. Então, não importa se eu estou fazendo um estudo de coorte prospectivo ou retrospectivo, a minha posição como pesquisador sempre vai ser na posição da onde começou a exposição desse desfecho. Por favor. E aí, considerando isso que eu acabei de comentar, que a posição do pesquisador está em relação à exposição, o que a gente conhece, então, a gente parte desse estudo é do total de expostos e o total de não expostos. E aí o que a gente vai fazer depois é calcular a incidência em indivíduos expostos e a incidência em indivíduos não expostos. E quando a gente fizer a razão disso, a gente vai ter o risco relativo. Uma coisa também que eu queria destacar aqui para vocês é que uma coisa que a gente pode observar, né? A prevalência, ela vai... O estudo de prevalência, o estudo seccional, ele vai dar informação para a gente de prevalência, assim como o de coorte vai dar informação de incidência. A gente só tem que lembrar que o estudo de caso-controle, ele apenas traz a gente uma medida de uma frequência. Aquela distribuição que a gente tem ali no estudo de caso-controle, ela é fictícia, porque lembra que a gente tem os casos, mas a nossa população de controle, ela é totalmente construída a partir desse número de casos de casos que a gente está estudando. Então, falar são de frequências, de percentuais. A gente ali não da incidência em grupos que a gente está trabalhando. Eu não coloquei aí, mas os estudos de intervenção, eles vão lembrar muito um estudo de coorte, né? Porque os expostos e não expostos, por exemplo, está em relação à exposição a qual eu estou fazendo o meu teste e ao grupo que está recebendo o controle, o placebo. E aí, depois de um determinado período, eu vou ver quem adoeceu, quem não adoeceu, para eu poder fazer as minhas medidas e ver, por exemplo, a eficácia de uma vacina, ou de uma droga, ou de uma política, seja lá o que for. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário até agora? Tá bom. É que eu não estou olhando o chat. Pode passar, por favor. E aí, como eu comentei lá no início, cada estudo epidemiológico responde uma determinada pergunta. E aí eu gosto muito desse quadro resumo, porque ele traz para a gente algumas ideias do que a gente vai esperar de um tipo de estudo. Por exemplo, quando o meu objetivo é descrever uma dada doença, eu posso fazer um relato ou uma série de casos, fazer um estudo ecológico, um estudo transversal. Quando eu quero descrever ou comparar a situação de saúde de um grupo populacional, o estudo mais apropriado vai ser um ecológico. Quando eu quero determinar características de um determinado desfecho, ou seja, descrever as características populacionais para um dado desfecho, o estudo mais apropriado é o transversal. Quando eu quero descrever, por exemplo, o prognóstico, eu vou me debruçar em um estudo de coorte. Quando eu quero determinar causa e efeito, eu vou me debruçar, utilizar da coorte ou do caso controle, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o caso controle, diferente da coorte, na coorte, a gente tem certeza que a exposição precedeu o efeito. No caso controle, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente por causa dos vieses de memória, viés de informação, porque a gente precisa sempre garantir que aquela exposição precedeu o controle, o desfecho, porque senão a gente não vai conseguir estabelecer bem essa relação. Quando a gente quer comparar novas intervenções, a gente vai se debruçar em ensaios clínicos randomizados, e quando o objetivo for resumir uma literatura em relação a um dado, responder um dado problema, a gente vai utilizar da meta-análise. E aí, uma coisa também super importante para a gente pensar
é a questão da hierarquia das evidências. Claro que, como vocês viram no slide anterior, o nível de evidência, o nível de resposta, ele varia de acordo com o tipo de estudo, e a gente sabe que há um nível de hierarquia também na produção de conhecimento a partir desses estudos epidemiológicos. E aí, claro que quanto mais próximo eu tiver de um ensaio clínico aleatório, um ensaio clínico randomizado, melhor vai ser a evidência produzida, mas a gente sabe que para determinados tipos de estudo, esse nível de controle ele não é apropriado. Pode passar, por favor. E aí, ainda pensando nesse estudo, nesse projeto, né, nesse projeto de pesquisa que a gente vai escrevendo, ou no estudo que a gente vai analisando, é muito importante a gente observar como a gente vai lidar, ou como o autor lidou, com os erros, com os vieses. E aí, claro, que os erros sistemáticos, por exemplo, como uma balança descalibrada, padronização dos entrevistadores, etc., um questionário bem construído, apropriado para aquele tipo de estudo, vai ser de nossa responsabilidade da epidemiologia para poder lidar e minimizar esses vieses, esses erros sistemáticos. Por outro lado, é a estatística que vai nos auxiliar a lidar com os erros aleatórios. E aí, o que seriam esses erros aleatórios? É a diferença que ocorre em cada experimento, em cada estudo realizado em relação aos indivíduos amostrados. A estatística vai lidar bem com esses erros aleatórios, mas ela vai lidar muito mal com o erro sistemático, e daí entra a epidemiologia nessa relação com a estatística. Pode passar, por favor. E aí, quando eu estiver falando de estatística, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a natureza da nossa variável. Qualquer decisão que a gente tomar ao longo do tempo, numa análise estatística, a natureza dela vai fazer total diferença. Porque é a partir disso que eu vou fazer todas as minhas escolhas para as minhas análises. Então, eu tenho dois grupos de variáveis, basicamente, as quantitativas e as qualitativas. As qualitativas são divididas em nominais e ordinais, classificadas em nominais e ordinais, e as quantitativas discretas e contínuas. De uma forma bem resumida, as variáveis qualitativas nominais, elas trazem características relacionadas ao indivíduo que não há uma ordem. Por exemplo, sexo. Ser masculino ou feminino não tem uma ordem, tipo sanguíneo, cor dos olhos, etc. Já a característica, ela também trata de uma qualidade do indivíduo, mas que tem determinada ordem. Por exemplo, superior, ensino médio, ensino fundamental, quando a gente estiver falando de escolaridade. Renda, classes de renda, por exemplo, média, baixa, alta. E aí o que a gente tem que lembrar é que na hora de fazer essas análises, a gente tem que seguir a ordem natural dessa variável. As discretas, as quantitativas discretas, são variáveis oriundas de contagem, de processos de contagem, e elas não permitem números entre uma observação e outra. Um exemplo, número de alunos, número de grávidas, número de cadeiras. Não vai existir uma grávida e meio, não vai existir um aluno e meio. Então, lembrem sempre disso, é oriundo de dado de contagem. Já as variáveis quantitativas contínuas, elas são oriundas de mensuração. Então, seja peso, altura, temperatura, qualquer mensuração que vocês imaginarem vão ser dados de qualitativos contínuos. E daí, uma dica também pensa no que você está analisando. Se for possível fracionar aquele valor, vai ser uma variável contínua. Se não for possível fracionar aquela observação, vai ser uma variável discreta. A gente não tem como fracionar, por exemplo, um indivíduo, né? Pode passar, por favor. Uma outra coisa que isso vai levar... a gente vai ter que considerar, e aí é uma coisa super importante na hora que a gente está avaliando um artigo, é a forma que esses dados foram apresentados. Por exemplo,
seja numa estrutura dos dados em tabela, sempre observar se apresenta título, se as tabelas elas necessitam ser autoexplicativas. Então, se tem título, cabeçalho da tabela, o corpo da tabela, qual a estatística que ele está apresentando aqui, por exemplo, a estatística apresentada é um número de pessoas segundo o grau de desnutrição. E apresenta também o percentual relacionado a eles. Essa parte onde fica o grau de desnutrição, a gente chama de coluna indicadora, e além disso, o que está faltando aí nessa estrutura, né, seria abaixo da linha, quando couber, a fonte e nota. Observar se a tabela, por exemplo, tem todas as caselas preenchidas. Quando não se tem todos os dados, o ideal é colocar algum tipo de observação, ou 3 pontinhos, ou um asterisco, e colocar uma nota de rodapé. Uma tabela nunca deve ter ausência de informação nessas caselas. E aí, segundo a nossa norma, aliás, a norma da tabela, elas não devem ser fechadas nas laterais. Mas eu já vi revista em artigo científico que algumas tabelas com as laterais fechadas, mas aí já é a norma específica da revista. Eu, não, por exemplo, não criticaria esse tipo de coisa. Eu criticaria, por exemplo, as informações contidas aqui. Às vezes, dependendo do texto, a gente faz uma soma para ver se isso está batendo, se esses percentuais estão batendo, etc. Pode passar. Uma outra implicação também para conhecer os tipos de variáveis é a apresentação de gráficos adequados para esses desfechos. Então, por exemplo, o diagrama de barras é aplicável para uma variável qualitativa nominal, ordinal, quantitativa discreta. O gráfico de setores pode ser utilizado para qualitativa nominal, ordinal. A tendência temporal o diagrama linear é utilizado em tendências temporais. A gente plota isso daqui, por exemplo, as taxas, mas eu poderia plotar, não, pensando nessa tendência temporal, né, não só em anos, por exemplo, mas poderia ser em dias, em meses, etc. Pode passar, fazendo um favor. O histograma, o polígono de frequência e o de frequência acumulada, eles são utilizados para variáveis quantitativas contínuas ou para quantitativas discretas, quando eu tenho muitas categorias. Mas ela é mais aplicada, esses tipos são mais... Isso, são sim, Antônia. A Antônia está perguntando se as discretas e contínuas seriam as mesmas da intervalar e razão. Seriam sinônimos, né? Tá correto. A gente usa muito esse tipo de gráfico para, então, variáveis que têm uma quantidade grande de números discretos, por exemplo, ou para variáveis de natureza contínua, de origem de mensuração. Pode passar. Por que eu falei isso tudo até agora, né, de estatística? Porque toda a decisão da estatística descritiva e da estatística inferencial, a gente vai levar em consideração o pressuposto de cada uma dessas variáveis. Porque para cada variável, para cada variável eu vou ter pressupostos que eu vou ter que levar em consideração. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma média de uma variável qualitativa nominal. Não vou fazer uma mediana da variável, por exemplo, sei lá, tipo sanguíneo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, apesar de ser um exemplo bem simples, mas na estatística inferencial, toda essa estatística descritiva vai nos possibilitar a escolha dos melhores testes e modelos estatísticos. Pode passar. E aí, o que a gente quer na estatística inferencial? É pegar os dados oriundos de uma amostra e extrapolar esse resultado para uma população. É a estratégia que a gente usa, é o processo que a gente usa para tirar conclusão da população acerca da informação de uma amostra. Quando uma amostra, quando um processo de amostragem ele é bem conduzido,
gente pode afirmar que a melhor estimativa daquele parâmetro populacional é a estatística oriunda da amostra. E aí, só para vocês, a Jaqueline comentou comigo que tem gente que ainda não vive estatística, mas só para vocês já irem se aproximando disso daqui e olhando para os artigos, toda vez que vocês verem algum teste de hipótese, que a gente vai comentar sobre alguns daqui a pouco, ou intervalos de confiança, a gente está partindo de uma amostra para buscar extrapolar esses resultados para uma dada população. Em resumo, seria isso, tá bom? Pode passar. Uma coisa super importante para a gente olhar na hora que a gente estiver lendo um texto e pensando no nosso achado, né, na nossa análise, é a relação do tamanho da amostra e o erro amostral. Então, quanto maior for minha amostra, menor vai ser esse erro amostral. Na prática, o que vai acontecer como resultado para a gente? Pensem que eu tenho uma amostra muito grande, então quando eu olhar para o meu intervalo de confiança, ele vai ser menor. Se eu tenho uma amostra muito pequena, meu intervalo de confiança vai ser maior, e aí eu vou ter maior variabilidade na possibilidade desses resultados. E lembrando também que alguns testes estatísticos, eles são oriundos, eles sofrem, né, eles são sensíveis ao tamanho dessa amostra. Então, se uma amostra é muito pequena, eu vou ter uma sensibilidade diferente nesses testes estatísticos. E aí é complexo porque eu posso estar dizendo que uma coisa é verdade quando ela não é. Pode passar. Lembrando sempre que, na maioria das vezes, a nossa população de estudo, a nossa amostra, que acessada por um processo de amostragem, ela tem como objetivo representar uma população acessível, uma população fonte daquele estudo, e, por sua vez, quando possível, essa população acessível, a gente busca que ela seja representativa de uma população-alvo. Vou dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar do estudo, do inquérito do Ministério da Saúde chamado Vigitel. O Vigitel, ele tem como objetivo representar, né, a população-alvo dele é representar todos os adultos acima de 18 anos das capitais brasileiras. Qual é a população acessível? São pessoas residentes nessas capitais que possuem telefone fixo. E aqui eu não quero entrar muito no mérito de viés, essas coisas não, mas só para a gente ter uma noção de o que acontece. Então, a melhor população, né, a população mais acessível que eu tenho para representar essa população-alvo são pessoas com telefonia fixa em casa. E aí, a partir dessa população, é feito um processo de amostragem para se acessar essas pessoas. Um outro exemplo seria a pesquisa nacional de saúde do escolar. A população-alvo seriam os adolescentes de 13 a 17 anos, e aí se entende que a população acessível que representa esses adolescentes também tem uma série de limitações quanto a isso, mas seriam a população de escolares dentro de um determinado intervalo de anos de escolaridade. E aí, a partir desses escolares, processo de agem para população acessível e, se possível, dessa população-alvo. Pode passar. E aí, o que acontece? O que são aqueles erros que eu cometi, que eu comentei para vocês? Como eu disse, geralmente a gente não conhece o parâmetro populacional, e aí a gente faz um estudo, e a partir dessa amostra a gente estima, né, as estatísticas para fazer inferência para esse parâmetro, mas isso tem um erro aleatório embutido, e eu gosto muito desse exemplo, porque mostra o que seria esse erro, né? Suponhamos que exista essa população de 6 indivíduos, onde uma média qualquer, só uma coisa, quando a gente estiver vendo letra grega, significa que a gente está falando de parâmetro populacional. Quando a gente estiver vendo nossa letra lá do nosso alfabeto, a gente está falando de amostra. Suponhamos, então, que uma dada população de 6 indivíduos tem uma média qualquer de um desfecho de 10.
E aí, pode acontecer que uma média que a gente observar oriunda daquela amostra, ela seja igual a um indivíduo. Por exemplo, suponhamos que esse indivíduo 2 aqui da minha população, ele também tenha um valor 8 dessa variável, mas o que a gente observa aqui é que se eu vou tirando várias amostras, em uma amostra eu tive essa média de 8, 8 de 13, o outro de 9, o outro de 11. Isso daqui é uma variação aleatória, a gente não tem controle disso, mas o que a estatística inferencial vai dizer para a gente? Dependendo da probabilidade que a gente assumir de acerto disso daqui, a gente vai coletar X amostras de uma população e a gente vai acertar tantos por cento. Já pensando na nossa área de saúde, o que a gente tem aqui é que, por exemplo, quando a gente pensa em 95% de probabilidade, que é um valor que a gente usa muito, por exemplo, em cada 20 vezes que eu tirar uma amostra de uma dada população, eu vou acertar 19 vezes. Ou seja, eu vou acertar 95%. Pode passar. E aí, esse valor estimado vai variar mesmo quando a gente tirar N amostras de uma dada população. Pode passar. E qual teste estatístico eu devo usar? Primeira pergunta é qual é o seu desfecho, se ele é um desfecho qualitativo, quantitativo, se ele é nominal, se ele é ordinal, se ele é discreto, se ele é contínuo. Dado isso, a gente vai fazendo uma série de perguntas que a estatística descritiva vai responder, que não vem o caso aqui agora, mas a gente vai conseguir selecionar o teste estatístico mais adequado. Pode passar. E aí, em resumo, a gente vai ter dois grandes grupos de testes estatísticos, paramétricos e não paramétricos, mas basicamente o que vai diferenciar entre eles é que a gente, nos testes paramétricos, a gente vai assumir alguma distribuição teórica, aí quem já fez bioestatística vai lembrar, por exemplo, da distribuição normal, e no teste não paramétrico a gente considera a distribuição de todos os dados, o que a gente olha para os dados é a posição que ele está organizado. E aí, claro que ele vai ter outras diferenças, em outro momento a gente pode conversar mais sobre isso, pode passar. Uma outra coisa importante quando a gente estiver fazendo análise de estatística é que a gente pode estar cometendo erros, né, do tipo alfa e do tipo beta. E o que a gente quer é diminuir o máximo desses erros, mas como sempre a gente vai estar trabalhando com uma probabilidade de acerto, isso pode influenciar para a gente. E aí o erro tipo 1 é dizer que uma coisa ocorreu quando ela não ocorreu. Por exemplo, nesse exemplo aqui, virar para um homem e falar que ele está grávido. Por outro lado, o erro tipo 2, ele acontece quando eu digo que não ocorreu um evento dado que ele ocorreu. Por exemplo, dizer para uma mulher grávida que ela não está grávida. Pode passar. E aí, a questão da amostra vai influenciar também na qualidade e na variabilidade da confiabilidade desses dados. Observem, por exemplo, que isso daqui é uma charge de uma dada variável qualitativa qualquer, mas onde o resultado da categoria C ela tem um intervalo de confiança muito grande. E aí se pergunta, esses dados são confiáveis? Às vezes vai ser o melhor dado que a gente vai ter, mas a gente tem que observar essas informações para criticar adequadamente o nosso artigo. E aí, só para finalizar essa parte, eu posso passar para a Jaqueline, mas depois, se você quiser também, eu posso te fazer sugestões de literatura, tá? Voltando aqui, uma coisa que eu tenho visto ultimamente em revistas científicas é a exigência de apresentar um intervalo de confiança e o valor de P. Até pouco tempo isso não era muito comum, mas o que acontece? O que se diz na Triola, que é um autor estatístico, e ele escreve sobre estatística geral, ele não é bioestatístico, ele diz
que informalmente a gente pode até utilizar os dados dos intervalos de confiança para poder atribuir se há ou não diferença entre grupos, mas que formalmente seriam os testes estatísticos que a gente deveria utilizar para falar sobre isso. E aí, mas por que então apresentar os dois? Porque, por um lado, o teste estatístico vai me falar se há ou não diferença entre aquelas medidas que estão sendo analisadas, o intervalo de confiança ele vai me auxiliar, por exemplo, para ver a questão da precisão e de confiabilidade do meu estudo. Claro que quanto menor o meu intervalo de confiança, maior vai ser a minha precisão, quanto maior o meu intervalo de confiança, menor vai ser a minha precisão. Só para dar um exemplo, imagina que o risco, sei lá, de tomar água com gás e ter soluço seja 2 e varia de 1,3 até 100. Qualquer coisa nesse intervalo pode ser risco de tomar água com gás e ter soluço. O negócio tem uma variabilidade tão grande que pode ser que não seja um resultado adequado. Pode passar. Falei, né? E aí agora a gente chegou como avaliar e por onde começar essa avaliação. Pode passar. Olha, eu dei uma pesquisada na internet quando a Jaqueline me chamou para conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu vi que tem livros, eu já vi artigos, manuais, eu já vi blogs sobre isso. A gente pode pegar dica com um colega, a gente pode recorrer ao professor de metodologia e epidemiologia. Tem várias estratégias para a gente poder pensar como avaliar criticamente um artigo. Às vezes vai ter uma disciplina que a gente vai fazer discussão de artigo e vai fazendo avaliação e vai pegando o ritmo. Eu só queria contar a vocês como eu li artigo antes de continuar. Quando eu era graduando, eu lia o resumo e a conclusão. Acabou, eu já li o artigo. Dificilmente eu li um artigo, ou às vezes eu passava o olho no artigo todo, mas dificilmente eu li esse artigo numa posição que hoje eu leio, né? Tentando entender se o método é adequado para responder o objetivo, se o resultado é sustentado pelo método e se toda a discussão e conclusão é baseada nesse resultado observado. E uma coisa muito importante que às vezes a gente não lê são as limitações desse estudo. Claro que na época também eu não usava tanto, né, não costumava tanto ler artigos de pesquisa quantitativa, mas em medida que eu fui lendo dados de pesquisas quantitativas, eu fui aprendendo também a olhar esses pormenores. Pode passar. Aí também uma coisa que eu achei que eu já conhecia, e eu não sei se vocês conhecem, essa iniciativa Equator, que é uma iniciativa internacional onde ela agrega todos os manuais ou todas as orientações para escritas de resultados de pesquisas científicas. Pode passar. E aí, essa daqui é a interface dele, eu achei super interessante, que ele é sempre atualizado, né? E ele traz aqui os guidelines para a gente poder fazer diversos tipos de estudo. Uma coisa que eu também não tinha me atentado, depois eu fui dar uma olhada, a gente tem mais de 472 guidelines, e aí tem guideline para tudo, para estudo de caso controle, relato clínico, para ensaio clínico, etc. Pode passar. E aí, esses aqui são os mais conhecidos, né? Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o STROBE, que é para estudos observacionais, mas eu também já usei o de revisão sistemática. Tem outros tipos de guidelines bem interessantes. Dependendo do tipo de texto que vocês precisam produzir, vale a pena dar uma olhada aqui nessas boas práticas de pesquisa. Tendo aqui de novo que eu comentei lá no início. Esses guidelines, eles foram construídos para nos orientar boas práticas de estudo. Eles não foram construídos para a gente olhar e fazer uma avaliação de um artigo já publicado. Só para se atentar a isso, porque se alguém lê, por exemplo,
a iniciativa Strobe, que já é traduzida para o português e tal, eles deixam bem claro essa questão. Mas a gente pode partir dele para tentar construir as nossas questões norteadoras para fazer uma avaliação de artigo. Pode passar. Como eu comentei, a gente vai usar um pouco do Strobe hoje. Ele foi traduzido por um grupo lá da Fiocruz Rio. Pode passar. E aí, dois destaques que eu queria deixar no texto que a iniciativa Strobe oferece um modelo que poderá ser seguido pelos autores de estudos observacionais e que objetiva distribuir para um relato mais adequado desses estudos e, consequentemente, facilitar a leitura crítica dessas publicações por parte de editores, revisores e leitores em geral. Mas lá no tópico que eles falam do objetivo e utilização, eles dizem: embora a clareza na descrição seja um pré-requisito para avaliação, a lista de verificação, checklist, não deve ser utilizada como instrumento para avaliar a qualidade de um estudo observacional. E aí, pode passar. O que eu queria fazer com vocês agora é construir um roteiro de avaliação de artigo a partir desse checklist, uma vez que ele não é adequado para isso. Eu gostaria muito que vocês pudessem participar, mesmo que fosse pelo chat. A gente vai construindo esse roteiro. E a gente não precisa construir um roteiro longo, sei lá, umas 10 perguntas no máximo. E se der tempo, a gente aplica no artigo. Se não der tempo, tudo bem. Mas o que é mais importante para mim aqui é construir esse nosso checklist. Pode passar. Então, pensando nesse checklist a gente vai começar a montar o nosso roteiro para avaliação de artigo. A primeira coisa que a gente pode refletir é sobre a questão do título e resumo. Eu considero que seja importante indicar no título ou no resumo o tipo de estudo utilizado para tal. Vocês concordam que se isso seria importante ou não? Bom, eu acho que é só uma questão de escolha e elucidação, porque eu tenho visto em alguns artigos em que o proponente coloca todas as características possíveis, as 5 características. Coloca o local, coloca o estudo, coloca mais ou menos toda a descrição possível. Mas essa questão de indicação aí, nós podemos fazer também a descrição metodológica do artigo. Porque tem-se dito que um bom título, como tal, ele tem que ter mais ou menos 15 caracteres. Então, para mais ou menos resumir o número de caracteres, dependendo da revista, nós podemos colocar essa informação dentro dos aspectos metodológicos do próprio artigo. Manuel, eu concordo com você, mas aqui eu só queria expandir que seria tanto no título quanto o resumo. E aí, eu concordo totalmente com você da limitação, e às vezes até eu gosto de artigos, eu não sou criativo, mas eu gosto de artigos com títulos criativos, mas eu vou contar uma experiência pessoal. Eu conduzi uma revisão sistemática há uns 2 anos, ou 3 anos, não me lembro, e o meu primeiro filtro era a leitura de título e resumo. Provavelmente passou alguma coisa porque não tinha indicação da palavra-chave que eu estava trabalhando do tipo de estudo. Eu, particularmente, e aí é uma prática de vocês, com o grupo que vocês estiverem trabalhando, eu sempre indico, minimamente no resumo, qual é o tipo de estudo que eu estou tratando. Porque nem sempre também, aí entra nisso que você falou, também tem um limite de palavras-chave, né, dos indexadores. Então, a primeira pergunta, geralmente, que eu busco quando eu passo o primeiro olho no título e no resumo é qual tipo de estudo que ele está sendo conduzido. Então, eu me perguntaria, já que até colocou uma cola ali, qual é o delineamento desse estudo. Mas eu concordo com você, Manuel. Uma segunda, na introdução,
o que ele traz aqui, que eu acho bem legal, é a questão do contexto e justificativa, o porquê daquele estudo. E aí, na introdução, quando eu estou contando também um pouco como eu leio, tá? Dependendo do volume que eu tenho que fazer, o nível de conhecimento sobre aquele assunto, por exemplo, se eu já conheço bem o assunto, eu passo uma leitura bem dinâmica no contexto, para eu poder ver o porquê ele está estudando aquilo e qual foi a justificativa quando apresentada, mas eu sempre leio com mais atenção o objetivo do estudo. E aí eu entendo que seja super importante descrever, né, entender qual é o objetivo específico que o autor quis responder, porque a partir disso que eu vou conseguir fazer uma leitura do meu método e dos meus resultados. Vocês concordam, então, que seria uma pergunta importante? Quais os objetivos do trabalho? Sim. Na introdução, alguém quer fazer mais algum comentário? Que acha que é irrelevante ou importante? Então, vamos seguindo. Jeane, concordo com você. A pergunta de pesquisa é que, às vezes, dependendo do formato da revista, a pergunta da pesquisa, às vezes, nem é apresentada. Ela acaba ficando mais clara nos objetivos. A pergunta de pesquisa, geralmente, o que eu vejo é, por exemplo, nas monografias que a gente produz, né? Seja na graduação, seja dissertação, seja tese. Lá a gente gasta mais palavras explicando a nossa pergunta de pesquisa. Tem revista que você faz um breve detalhamento do que você quer falar, num parágrafo, 2 no máximo, e já vem com sua pergunta, seu objetivo que você quer responder. Mas eu concordo com você que a pergunta de pesquisa ela é importante, mas ela acaba sendo traduzida pelo objetivo. Gente, só uma coisa. Quando a gente está publicando, a gente tem 1.502 bate e volta lá com o editor. Sempre se atentem se o objetivo que está apresentado lá no resultado está igual ao objetivo apresentado na introdução. Às vezes, eu já cometi esse equívoco, eu só acertei na versão final, mas alguma coisa já deve ter passado. Mas também observem isso, porque às vezes está um pouco diferente do que está lá no resumo com o que está no texto, tá? Pode passar, por favor. Manuel, você ia falar alguma coisa, não ia? Não, por enquanto. Tá, ok. Quando a gente vai pensando nos métodos, o desenho de estudo, né, a gente já deu uma procurada lá no título, no resultado, no resumo, mas aqui no método isso vai ficar mais claro. A questão do contexto, ele é super importante, e aí aqui em resumo que eu falaria do contexto, é um resumo eu já vou começar a dar dicas, né? Como que foi o critério desse processo, como foi selecionada essa amostra, como foi o processo de amostragem, porque isso vai ser super importante para a gente, e também se foi feito cálculo de tamanho de amostra ou não. Porque, como eu comentei ali atrás, a questão do cálculo do tamanho da amostra, ele vai influenciar totalmente na qualidade, digamos assim, na confiabilidade e na precisão do meu resultado. Mas outras coisas também vão ser muito importantes. Por exemplo, se vocês estiverem lendo um artigo de análise de sobrevivência, conhecer como se deu o acompanhamento, o percentual de perda, essas informações também são super importantes para a gente. Aqui, depois, se alguém tiver interesse, eu acho que vale a pena dar uma lida nesse texto, porque aqui ele dá uma dica para a gente também como que deve ser a descrição desses participantes segundo o tipo de estudo. Eu não vou me deter nisso daqui, mas, em geral, ele está falando em relação a cada tipo de estudo, como que deveria ser descrito a participação dos sujeitos. Uma parte que para a gente vai ser muito importante na hora que a gente estiver lendo um artigo científico é em relação às variáveis. E aí,
sempre olhem qual é a variável dependente que eles está sendo analisado, qual a variável independente, quais são as variáveis que ele usou, por exemplo, como controle de confundidor, das que foram modificadores de efeito, etc. Para quem ainda não viu isso, tudo bem, mas já vou ler aqui, Gianni. Uma coisa que é importante para a gente pensar nessas variáveis também é a natureza dessas variáveis, para ver se as escolhas da estatística descritiva e inferencial elas são condizentes em relação ao tipo de variável utilizada. Deixa eu ler aqui. Gianni, sua pergunta é excelente. Ela está perguntando que mesmo que seja uma amostra de conveniência, se ela precisa apresentar o cálculo do tamanho da amostra. O que vocês acham sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Gianni, o que acontece? A amostra, o cálculo do tamanho da amostra, ele vai me informar se quando eu detectar ou não detectar a diferença, realmente é porque eu estou assumindo que ela existiu ou que ela não existiu, né, dado aquela probabilidade de acerto, mas não porque eu não tive um número suficiente de observações para chegar àquela conclusão. Como eu comentei lá atrás, os testes estatísticos eles são muito sensíveis ao tamanho da amostra. Então, às vezes, a gente não detecta a diferença porque a nossa amostra não era suficiente para aquilo. Claro que, dependendo da estatística, ela é mais ou menos sensível. A amostra de conveniência, na verdade, a questão da conveniência da amostragem não probabilística, ela tem a ver com como você alcançou aquela amostra. Então, por exemplo, independe se a minha amostra era de 1000 ou de 100, eu posso fazer uma amostra de conveniência ou uma amostra não probabilística ou uma amostra probabilística. Eu entendo que o revisor, nesse caso, ele pede isso para ver se o seu tamanho da amostra era suficiente para poder detectar as possíveis diferenças. A questão da amostragem, que ela vai trazer para a gente, o que a gente vai controlar são os vieses mesmo de seleção desses indivíduos e vai nos possibilitar inferir esses dados da amostra para a população. O que a amostra de conveniência nos dificulta é expandir esse resultado para uma população. Ficou claro? Quando a gente faz cálculo de tamanho de amostra, a gente leva em consideração parâmetros, estatísticas, é por isso que geralmente a gente calcula o tamanho de amostra, para a gente ver se a gente alcançou pelo menos um tamanho de amostra mínimo. Então, eu coloquei aqui como sendo uma pergunta importante, qual a variável dependente, as variáveis independentes, que são as variáveis explicativas, e qual a classificação delas. Continuando, pode passar, por favor. Aqui ele fala sobre fontes de dados, ele fala sobre vieses, o tamanho de estudo, a gente já comentou ali em cima, se foi feito a seleção da amostra. De vieses, eu confesso que eu já vi tanto falando de controle de vieses no próprio método, por exemplo, treinamento de entrevistadores, calibração de equipamento, como também comentários sobre isso lá nas limitações. Tamanho do estudo a gente falou, as variáveis quantitativas a gente comentou ali atrás, né, das variáveis dependentes e independentes, e qual é o tipo da sua natureza. E aí uma coisa super importante para a gente pensar aqui também
é a questão de como foram feitas as categorizações quando presentes. Porque o que eu quero também é ter artigos que me dê uma referência, uma ideia de como eu vou categorizar quando necessário uma... Max, não entendi nada do que você está falando, me dá um exemplo. Suponhamos que, sei lá, o meu desfecho seja pressão arterial sistólica e diastólica, e aí eu uso uma categorização da minha cabeça, e mesmo sabendo que existe uma classificação de pontos de corte para essa variável. E a gente poderia pensar isso para IMC, para qualquer outra coisa. E aí, a questão que eu acho primordial é quais métodos estatísticos foram utilizados, com qual objetivo e se os pressupostos deles foram cumpridos. E aí aqui valeria um curso de estatística só para a gente conversar sobre isso. Mas o que eu queria que vocês soubessem, coisas gerais que são importantes para a gente refletir, seria percentual de não resposta dessas variáveis, se foram analisados pressupostos das variáveis quantitativas, por exemplo, se tem distribuição normal ou não tem distribuição normal, ver se a estatística descritiva ela foi se ela foi feita adequadamente, se a estatística proposta ela serve ou não para cumprir o objetivo. Por exemplo, se eu quero comparar grupos, eu espero que no meu artigo ele me dê algum intervalo de confiança ou um teste de hipótese minimamente para eu poder ver se há diferença ou não entre grupos. Se eu quero avaliar a tendência temporal, eu espero que no meu artigo me diga qual foi a técnica utilizada para fazer essa avaliação estatística ao longo do tempo. Pode passar, por favor. A questão dos participantes, a gente já comentou, né? Já está incluso lá no tamanho da amostra e tal. Dados descritivos. Aqui já são dos resultados, desculpa. É que tem estudo que eles descrevem a questão da amostra, do número de pessoas que participou lá em cima, no método, e aqui não, mas alguns estudos mostram mesmo os participantes aqui. Por exemplo, suponhamos que eu fiz um inquérito domiciliar. É aqui que eu vou descrever, por exemplo, quantas casas eu visitei para alcançar o número mínimo da amostra, quais são as perdas que eu tive, quais as recusas que eu tive, por exemplo. E aí a gente sempre começa com os dados descritivos e depois apresenta os dados analíticos. Jane, concordo com você. Às vezes, a gente vê artigo... A Jaque também pode até falar isso, que a gente fez cursos de estatística juntos. Às vezes tinham artigos publicados até em revistas boas, mas, por exemplo, não falava o mínimo de uma regressão linear. Não sei se quem que conhece regressão linear, mas tem pressupostos básicos que às vezes a gente deduzia que eles foram atendidos, mas não estavam explícitos. E às vezes eram coisas que se resolveriam com uma frase num texto. E aí, para cada tipo de estudo, também a gente vai ter a descrição de resultados principais, gente, depende muito do modelo da revista. Eu já vi revista que as pessoas... E da pessoa que está escrevendo, né? Eu, por exemplo, eu busco num resultado principal só pincelar coisas que eu apresentei em tabela e gráfico ou dados não apresentados. Eu acho bem cansativo descrição de resultado longo, mas aí também fica a gosto do freguês. Mas é importante para a gente observar como que foi feita essa análise. E outras análises que foram realizadas. A Jaque está me dando umas dicas aqui, que a gente combinou, né, Jaque? Mas, por exemplo, essa questão de análise, eu vou até mudar um pouco aqui a pergunta. A gente saber o processo de estatística. Depois eu falo aí para vocês, tá? Descritiva. Testes utilizados
E, quando couber, o processo de modelagem. Porque, às vezes, o que a gente vê também é que as pessoas já querem partir para um modelo estatístico, mas não não gastou bastante tempo na estatística descritiva ou na estatística diferencial, lá pensando nos testes de hipótese, etc. Estou mudando o texto aqui para passar para vocês depois. Continuando ali, outras análises, se for o caso, etc. Pode passar. Na discussão, eu destacaria duas coisas, para a gente também ganhar tempo. Eu destacaria, já que eu só vou fugir um pouquinho do script, vou colocar menos perguntas, tá? Porque eu acho que tem coisa aqui que para hoje não cabe. Eu colocaria eu olharia, né, para a limitação, como ele lidou com as limitações do trabalho, e uma coisa que eu sempre gosto de olhar são as conclusões. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes eu estou lendo um artigo, e já cometi esse erro também, por isso que o artigo é bom escrever em várias mãos, né, que eu estava falando um resultado, e na hora de concluir eu falava outra coisa qualquer. Claro, tinha a ver com o assunto, mas assim, os meus resultados não sustentavam aquelas conclusões. Uma coisa que eu tento fugir, eu acho importante a gente fazer esse treino, é fugir de conclusões generalizadas. Vou dar um exemplo. Eu estudei tabagismo e vi que homens ainda fumam mais que mulheres. Aí a minha conclusão geral precisamos de políticas públicas para restringir o uso do tabagismo. Tá. Mas qual é a sua conclusão em relação aos homens fumarem mais, independente de todas as outras características? Eu acho importante a gente dar uma olhada nesses aspectos. Então, colocar como uma coisa importante quais foram as limitações do estudo, e quais as conclusões dos autores. E aí, se houver alguma crítica. Eu vou colar aí para vocês, se quiserem dar algum outro exemplo, fiquem à vontade. Inserir alguma outra pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão acompanhando qual é a ideia desse momento? A gente tem um roteiro mínimo para a gente poder olhar para um artigo. Sim, sim. Estou diminuindo aqui, porque se vocês vissem o tanto de pergunta que a gente tinha. Vou colar aí, tá? E aí, agora, como a gente ainda tem um tempinho, a gente começa a olhar o artigo que eu propus a gente olhar. Que eu propus para a gente olhar. Se alguém quiser, tá aí para copiar, tá? Como a gente faz, Jaque, para projetar o artigo? Acabou a apresentação? Não me lembro. E acabou. Tá, e o Gabriel vai tirar a apresentação e projetar o artigo agora. Tá. Antônia, enquanto ele está abrindo o artigo, eu te prometi alguma coisa. Faz um favor, na apresentação tem o meu e-mail, depois você me manda um e-mail, pode ser? Senão eu vou esquecer. Sim, obrigada, tá? Imagina. É que é um problema, eu
Eu tenho uma memória péssima. Tá, a partir do que a gente foi... Eu vou fazer uma leitura bem direcionada, tá? A partir do que a gente, então, conversou um pouco, a gente vai fazer uma análise breve desse artigo. Por exemplo, pensando no delineamento desse estudo, a gente já viu que o título ele não dá ideia do que foi feito. A busca do homem em questão, a saúde do homem em questão, a busca... Nossa, aí você está querendo me deixar cego, né? Obrigado. A saúde do homem em questão busca por atendimento na atenção básica em saúde. A princípio, poderia ser sobre qualquer tipo de estudo. Então, vamos dar uma olhada lá no resumo. Se diz qual é o delineamento. O objetivo desse estudo foi analisar o perfil sociodemográfico de morbidade, frequência e da busca de serviço de saúde dos homens adultos cadastrados em um setor do programa médico da família do município de Niterói. Para quem não conhece Niterói, eu não sei se hoje ainda é assim, mas o modelo de saúde da família lá, né, de estratégia de saúde da família era um pouco diferente, eles usavam o modelo cubano, e lá se chamava Programa Médico de Família. Olha que interessante. Agora que eu vi aqui, foram calculadas as frequências das variáveis estudadas e as razões de prevalência daqueles que buscaram e não buscaram atendimento. Dos 323 homens cadastrados, 56 buscaram atendimento. Então, só lendo esse resumo, eu deduziria que isso foi um estudo transversal, porque se buscou informação quem tinha buscado atendimento e quem não tinha buscado atendimento. É uma dedução, mas aqui, por exemplo, eu já deixaria mais explícito. Então... Provavelmente o delineamento é um transversal, mas a gente vai continuar lendo para ver se é isso mesmo. Mais uma coisa, pensando já na questão 3, se foi selecionada a amostra e se foi feito o cálculo do tamanho da mesma, aqui me indica que que não foi feito cálculo do tamanho amostral, porque fala de todos os homens cadastrados no... Aonde que está escrito transversal? Claro, eu pulei, gente, 1000 linhas. É um estudo transversal mesmo. Não estou falando que eu sou meio distraído. É que eu pulei disso e fui lá para baixo. Trata-se, então, de estudo transversal, com dados secundários, de cadastros e registros de primeiro atendimento de novembro de 2003 a agosto de 2009. Ótimo você ter chamado a atenção, José. Uma coisa que é importante... desse artigo, que na época até eu fui questionado quando eu propus essa análise, porque eu estava chamando de um estudo transversal se eu estava olhando de um período tão grande de cadastro, né? Cadastro 2003 a 2009. Para mim, era independente o dia que ele se cadastrou dentro do período, porque em 2009, agosto de 2009, foi o período que eu ainda frequentava lá. Então, poderia ter entrado qualquer pessoa qualquer homem até esse período. O que era importante para mim era saber, em relação ao dia de cadastro, o que aconteceu com essa pessoa. Então, eu cheguei lá e olhei um retrato da situação daqueles homens cadastrados. Para mim, o tempo de cadastro não fazia diferença, tá? Então, a gente tem um delineamento, que é um estudo transversal, o objetivo era descrever, analisar esse perfil sociodemográfico de busca de serviço de saúde, e aí as variáveis dependentes e dependentes, eu acho que não vai ficar muito legal para a gente ver, a gente vai olhar no método. Vai para o método, fazendo favor. Gente, eu estou fazendo corrido, mas isso daqui toma tempo, tá? Ali no segundo parágrafo, os dados relacionados às seguintes variáveis, né, que foram coletados. Raça, cor, autodeclarada, situação conjugal, idade, seguro social, escolaridade, distância até a residência para a unidade de saúde,
Referência a alguma morbidade, frequência aos serviços, motivos de procura por atendimento. Na categoria daqueles que receberam seguro social, são aposentados, e aqueles que não receberam seguro-desemprego. Para variáveis que pudessem ter variação temporal, foi coletada a última informação registrada. Para os dados... essa questão foi uma solicitação do revisor, por exemplo, porque me questionaram, mas qual é a situação conjugal? Aí, como eu não tinha controle, porque às vezes as pessoas que atualizavam o cadastro, elas não adicionavam informação, né? A partir de dia tal mudou de escolaridade, ou mudou de situação conjugal, ou mudou de emprego. Eles apagavam e colocavam novo, por isso que a gente considerou a última informação registrada. Isso foi a partir de uma revisão de prontuários. Pode ir passando. Só queria destacar uma coisa, vocês viram que eu não disse quais são as variáveis qualitativas, quais são as variáveis quantitativas, mas observem que variáveis que poderiam trazer algum tipo de confusão, eu disse como eu caracterizei. Por exemplo, a escolaridade, eu disse que eu caracterizei uma variável qualitativa ordinal, porque tem ordem, né, de 0 a 8 anos de estudo, 9 a 11 anos de estudo. A distância para a unidade não foi coletada de forma contínua, mas foi coletada de forma categórica, até 2 quilômetros ou mais de 2 quilômetros. Os dados pode ir passando. Gente, só uma dica para vocês. Foi meu primeiro estudo. Ótimo, Jaque. Lá eu também não informei qual era a minha variável dependente e independente, então não está no método. Provavelmente ou vai estar na discussão ou vai estar nas tabelas. Gente, um erro que eu cometi nesse texto, e eu deixo uma dica de vida para vocês. Se tudo que vocês não ouviram hoje, não quiserem guardar nada, guardem isso. Nunca construa banco de dados direto na planilha de Excel. De digitar lá indivíduo por indivíduo em cada linha. Sempre criem alguma máscara de coleta de dados, seja no AppInfo, onde vocês quiserem e for acessível. Eu demorei mais tempo para digitar e conferir o que eu tinha digitado no Excel do que se eu tivesse construído uma máquina e refeito a introdução desses dados novamente. Ótimo, Jaque. A Jaque está informando aqui que vocês vão ter uma aula prática sobre isso. Dá muito trabalho e a chance de erro é muito, muito grande. Então, a Jaque já destacou ali que não foram destacadas qual era a variável dependente, mas sobe só um pouquinho nas variáveis para ver uma coisa. Porque o objetivo do estudo era ver quem tinha usado ou não utilizado o serviço de saúde. Vamos ver se está aqui. Foram incluídos no estudo os 323 homens cadastrados no programa. Aí fala onde era o setor. Só para vocês terem ideia, os 323 homens representavam 27% dos cadastros. Lendo aqui, me indica, mas a gente pode conferir na tabela, que o desfecho, a variável dependente, era a busca ou não pelo serviço de saúde. Esse também era o objetivo. E aí, aqui, 44% dos homens cadastrados no período nunca tinham ido ao serviço de saúde. Pode ir descendo. Aqui tem uma breve descrição dos resultados. Vamos para as tabelas, eu acho que fica mais fácil, porque eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês, que eu vi de um erro. Não é que seja um erro, né? Não foi o mais adequado. Nessa primeira tabela aqui, eu tenho a classificação do motivo de saúde, o número deles e a média de atendimento que eles buscaram. E aí, o meu p-valor, ele é oriundo de uma estatística chamada Cruz-Wallace. Cruz-Wallace, desculpa. Isso daqui é uma estatística não paramétrica. E aí, se a gente fosse mais rigoroso, o que eu apresentei aqui de estatística descritiva não seria mais adequado. Por quê? A estatística não paramétrica, ela
é usada quando a gente está trabalhando com um dado que não tem uma distribuição normal. E a medida estatística descritiva que a gente usa associada a uma distribuição normal, geralmente é a média e o desvio padrão. Hoje, se eu fosse apresentar isso daqui, por exemplo, ao invés de apresentar a média, eu apresentaria a mediana. Pode passar para a tabela 2. Esse daqui é o desfecho, a procura pelo atendimento sim e não, e essas aqui as características associadas. Observem que eu só apresentei p-valor quando eu trabalhei com uma variável quantitativa contínua, que foi a idade em anos, e depois eu fiz as razões de prevalência. Então, se a gente for voltar lá no método, volta lá no método para ver se isso estava... Eu vou repetir, Rosa. Só quero na parte da estatística. Vai descendo, vai descendo. Nesse estudo foram descritas as frequências das variáveis mencionadas e calculadas as razões de prevalência e os seus respectivos intervalos de confiança. O ideal aqui era ter dito também que foi calculada teste de hipótese, né, ou calculado testes de hipótese para ver a diferença entre grupos. Não foi dito, só foi falado da descrição e da medida de associação, da medida epidemiológica utilizada. O uso do teste, ele não ficou claro. Tá, volta lá na tabela 1 para eu responder a Rosa. Ô Rosa, o tipo de teste que a gente usou ali, o Kruskal-Wallis, ele é um teste não paramétrico. Ele vê diferença de hipóteses da variável avaliada. O Manuel está dando uma dica aí para a gente. O que acontece? E aí, quando eu estou pensando em diferença de hipóteses, eu estou pensando em posição, em medida de posição, medida central, né, de tendência central de posição seria mediana. O que acontece? Para eu usar um teste associado à média, ele deveria ter distribuição normal. Então, a medida descritiva ali mais adequada não seria a média, seria a mediana, ou o valor de P ter sido estimado para um teste paramétrico, e o que não foi realizado. Ficou mais claro? O que não está casando ali é o tipo de estatística descritiva feita com o teste estatístico utilizado. Pode ir passando. Nesse estudo, a gente só calculou a razão de prevalência. Aqui, por exemplo, a média da idade está adequada ao tipo de teste. A gente apresentou a média de idade e o teste realizado foi o T-Student, porque ele tinha distribuição normal. Aqui foram as variáveis associadas. O que eu gosto de fazer hoje em dia, que eu não fiz aí, é deixar em negrito os meus valores significativos. Porque, por exemplo, a raça-cor não foi significativa, a situação conjugal não foi significativa, e a distância entre a residência e o programa médico de família também não foi significativo. E aí vocês lembram, né, a significância de uma medida epidemiológica, eu vou ver quando o intervalo de confiança não incluir ele vai ser significativo quando não incluir o 1 da igualdade. Então, por exemplo, na raça-cor, foi a razão de prevalência de 0,98, mas variou de 0,95 a 1,02, ou seja, incluiu o valor da igualdade. Nesse estudo, o que foi significativo foi a idade, a escolaridade, ter seguro social ou não, e isso foi classificado lá como aposentado ou seguro-desemprego, e doença no momento do cadastro. Pode passar. Viram que foi um artigo bem simples, não foi proposto um modelo de regressão, não teve razões de prevalências ajustadas por um modelo,
Eu só queria olhar a limitação, para ver o que tem nessa limitação, para a gente ver se está condizente. Engraçado, hoje em dia, quando eu olho esse estudo, eu acho tão grande essa discussão. Como limitações do estudo, não foi possível descrever o período de tempo entre o cadastro dos sujeitos e a primeira busca do atendimento, por não haver aprasamento das datas de cadastro. Isso foi uma questão que o revisor questionou. Eu não tinha informação de quando foi feito esse cadastro, que poderia entender a periodicidade, né, desse intervalo pela procura de serviço de saúde. Além disso, foram considerados apenas atendimentos das consultas médicas e dos registros de interconsultas dos supervisores, uma vez que os atendimentos realizados por outros profissionais, como equipe de enfermagem, não eram registrados em prontuário, subestimando o número de dados sobre a procura de atendimento. Naquela tabela 1, tem a média, né, de procura por cada motivo. E aí foi uma coisa que eu descobri quando eu cheguei lá. Não tinha informação de dados dos outros profissionais fixos do programa, porque como o programa funcionava lá, só a título de curiosidade, a equipe era composta por um médico e técnico de enfermagem, não tinha enfermeiro e outros profissionais. E aí, toda consulta de outros profissionais de saúde ou especialistas eram feitas pelos supervisores. Então, só esses que registravam. Então, por exemplo, se eu tivesse um paciente com diagnóstico de diabetes, ele tivesse em tratamento de pé diabético, fazendo acompanhamento lá da troca de curativo. Esse em acompanhamento aí que vocês estão vendo, do atendimento subsequente, ele não está incluído aqui. Ele só está incluído esse em acompanhamento aqui, a consulta médica ou a consulta com supervisores. Então, essa foi uma das limitações desse estudo. Pode ter subestimado o número de procura por atendimento. Vamos lá para o final e ver a conclusão do texto, para ver se condiz ou responde ao objetivo. É depois da limitação mesmo. Destaca-se a importância da realização de estudos posteriores com homens que não frequentam as unidades de atenção básica de saúde, com a finalidade de conhecer o perfil epidemiológico e suas demandas e necessidades em saúde, do modo de construir subsídios para ações políticas públicas de saúde e que contemplem esse segmento populacional e sua especificidade. Pois bem, antes de passar a palavra para o Manuel, só uma coisa. Hoje eu não sei se eu escreveria isso, porque eu, em vez de voltar lá e resgatar meu objetivo e dizer como eu respondi, eu destaco que é importante conhecer quem eu não conheci. Então, assim, isso é uma coisa, às vezes, que acontece, tal, naquele momento isso foi importante, mas hoje eu tentaria escrever um objetivo mais condizente com o meu objetivo. Gente, eu fiz mais rápido essa parte aqui, só para a gente ver como a gente faria, mas é cansativo isso, né? Fazer correndo assim. Pode falar, Manuel. Tá, eu quero lhe felicitar por ter resgatado o seu primeiro artigo e para nós fazermos assim a avaliação crítica dele. É sempre bom fazer autocrítica do nosso próprio trabalho em ambientes acadêmicos como esse. Mauro, eu queria que falasse um pouquinho aqui para nós como é que eu posso, como acadêmico, como é que eu posso retomar a sua pesquisa nos tempos de hoje. Não sei se fiz bem a pergunta. A partir do seu artigo, nas suas conclusões e limitações, eu queria que tu demonstrasses para nós aqui como é que eu posso ter inspiração para conseguir fazer a redação do novo artigo ou do novo texto para publicar. Nossa, Manuel, que complexa essa pergunta.
Como eu poderia responder? Por exemplo, se eu olhasse para esse artigo hoje, quisesse fazer um estudo avaliando isso, né? Por exemplo, hoje eu não gastaria tempo buscando conhecer quem é um homem que procura o serviço de saúde. Eu tentaria buscar a pessoa que não procura para eu entender o porquê ela não procura o serviço de saúde. Uma outra coisa que eu comentei, né? Esse artigo, gente, foi muito... Eu não sei se eu posso falar eu não queria chamar de pesquisa amadora, né, porque eu não quero desvalorizar meu trabalho, deu muito trabalho isso, mas eu era muito inocente, então eu cometi um monte de erros hoje que eu auxiliaria alguém para não cometer. Por exemplo, o meu instrumento de coleta de dados, ele não era padronizado, eu tive que padronizar a posteriori as respostas, eu digitei os resultados, aliás, os dados em uma planilha de Excel, eu não faria isso de novo. Eu acho que uma coisa que ele é muito pobre, ô Manuel, e aí fazendo uma autocrítica, é porque eu só fiz revisão de prontuários. Eu não fui lá e ouvi aqueles homens. Então, assim, eu não sei de onde eu partiria para reproduzir o artigo. O que eu tentaria dar uma continuidade é compreender melhor quem não busca o serviço de saúde. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é porque é questão do excesso de autocrítica, né? Eu tenho tantas outras críticas nesse texto que eu não sei se eu me sentiria confortável para reproduzi-lo hoje, sabe? Eu acho... Também eu não sei, porque eu não estou conseguindo responder essa pergunta mesmo, eu acho, mas uma coisa que talvez facilitaria para esse tipo de trabalho hoje seria, por exemplo, se o prontuário eletrônico ele já tivesse bem instituído, porque são informações, por exemplo, que a gente conseguiria coletar de um prontuário eletrônico, né, informação de cadastro, número de idas, e o tempo gasto para fazer essa coleta de dados primários, por exemplo, seria reduzido. Porque isso também foi uma coisa que me demandou muito tempo. E só para você entender, além disso tudo, no contexto, na época eu era residente, esse é um trabalho da minha residência, eu ainda estava no meio da pandemia de H1N1, eu era residente na área de respiratórias. Então, assim, imagina o tanto de coisa que eu rememoro ao olhar o artigo, né? Eu não respondi nada, eu acho. Na verdade, assim, Moura, tu respondeste à questão, por que é que eu faço essa questão? É que nós temos aqui dentro desse projeto de extensão várias pessoas, e que alguma das pessoas, ou alguns de nós, queremos nos inspirar de vós que já passaram por esse percurso todo acadêmico. E os vossos artigos anteriores, ou as vossas escritas anteriores, vão ajudar a nós, como inspiradores, a conseguir contornar essa dificuldade e conseguir escrever melhor. Não o melhor, mas sim o adequado, assim posso dizer. Porque aquilo que nós achamos o adequado no momento presente, futuramente podemos fazer uma análise crítica ou autocrítica e verificarmos que o trabalho não foi assim tão muito bom, mas na altura que eu fiz foi muito, muito trabalhoso, essas coisas todas. Era muito mais para ter o conselho seu dentro dos híbridos que estão aqui no seu percurso acadêmico, nesse caso. Agora eu entendi sua pergunta, então eu tenho uma dica sobre esse artigo que hoje eu faria diferente se eu tivesse perna, se eu não tivesse sozinho. Vocês viram que eu fiz um censo, né, com todos os cadastrados na unidade de saúde. Ele não é ele é representativo só daquela unidade de saúde, mas hoje uma coisa que eu faria seria mesmo uma amostra que fosse representativa do meu município, sei lá, eu não sei quantas equipes de médico de família tinha lá no município de Niterói todo, mas hoje eu partiria, por exemplo, de um processo de amostragem, Manuel, que fosse possível representar toda a população do meu município. E aí, claro, dependendo do cálculo de tamanho de amostra, eu poderia ter um pouquinho a mais de 323, um pouquinho menos, mas eu partiria de um processo de amostragem
representativo do município. Porque a realidade, por exemplo, desse lugar que eu fiz, não era uma realidade representativa do município de Niterói, era uma região bem localizada. Essa seria uma lição que eu mudaria e sugeriria para uma possível reprodução desse texto. Deixa eu ler uma pergunta aqui, só para uma dúvida. Rosa, se eu estou propondo um estudo documental e minha fonte de informação são prontuários, nesse caso, como a gente está em transição ainda de prontuário eletrônico e prontuário de papel, eu particularmente, eu nem colocaria isso como uma limitação, porque eu iria ao prontuário de papel de qualquer forma para poder coletar essas informações. Eu não sei como é o processo aí de transformação em prontuário eletrônico, mas, por exemplo, no hospital que eu já trabalhei, todo o prontuário de papel ele foi digitalizado, ele não foi inserido no sistema eletrônico, então a gente tinha que ler prontuário de papel digitalizado. Mas, por exemplo, sei lá, suponhamos que você já tem informação de 80%, 90%, desses 10% de papel é uma informação ela está em papel, eu acho muita coisa. Se o prontuário eletrônico não atende como um todo, eu olharia também o escrito. E aí é só você descrever que você consultou o prontuário eletrônico e o prontuário de papel, né, o prontuário escrito. Agora, em relação à limitação, a mesma limitação que você vai sofrer num prontuário eletrônico, você também vai sofrer num prontuário escrito, porque no final das contas, se uma pessoa não escreve no escrito, também não vai escrever no eletrônico, né? A não ser se tiver um monte de coisa só para ficar clicando. Mas a qualidade vai ficar mais ou menos a mesma. Ou teria que fazer um estudo para ver a qualidade de preenchimento desses prontuários, né? Quando eles são escritos e quando eles são eletrônicos. Mais alguma coisa, gente? Então, Jaqueline, obrigado pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho. Foi muita coisa, né? Na hora que eu estava montando a aula, eu achei que ia ficar... Era pequena. Depois que eu comecei a falar e eu fui ver o tempo correndo, aí eu fiquei um pouco mais tenso. Desculpa se eu corri um pouquinho para poder discutir o artigo, mas, assim, a lição que eu queria ressaltar para vocês é que visitem aqueles manuais, os guidelines de escritas de artigo, porque ele ajuda muito a gente na hora da gente produzir o nosso documento e olhar a forma também de avaliar o trabalho do outro, aprender a desenvolver crítica, né? Porque como a gente está ainda aprendendo um monte de coisa, eu me considero nessa posição de aprendiz, a gente precisa guardar muita informação ao mesmo tempo, né? A gente precisa entender do desfecho, precisa entender da epidemiologia, precisa entender da bioestatística. E às vezes a gente é muito bom no desfecho, na epidemia, mas não na estatística. E eu, por exemplo, atualmente eu brinco que eu só sou bacharel em enfermagem, porque eu não sei fazer mais nada de assistência. Então, toda vez que eu preciso discutir alguma coisa de assistência, eu tenho que voltar lá nos nossos livros para eu lembrar como que lida com aquilo, para eu poder traduzir para uma epidemiologia ou para uma estatística. Então, por isso que eu também me coloco nesse lugar de aprendiz sempre. É isso. Jaque, obrigado, viu? Max, eu agradeço imensamente a sua participação aqui hoje. Nós fizemos os encontros de modo que uma aula complementasse a outra, e você hoje retomou tudo aquilo que a gente veio discutindo e trouxe ainda mais a acrescentar no sentido de nos ajudar como analisar criticamente um artigo científico, porque muitas vezes a gente olha para o resumo e tchau. Então, a fala, que quando você estava na graduação só lia o resumo, traduz, eu acho que a nossa vivência mesmo, né? Muitas vezes a gente olha o resumo e esquece
de fazer essa análise, quais são as limitações do estudo, qual foi a metodologia utilizada, porque muitas vezes a gente vê artigos que não refletem a realidade porque foram mal elaborados, e eu atribuo isso, talvez também, a revisão dos artigos não serem por pessoas que conhecem, muitas vezes, epidemiologia, que não conhecem estatística. Então, as pessoas analisam o artigo no mérito do tema e muitas vezes não têm o conhecimento adequado de estatística. Eu lembro muitas vezes que a gente pegou artigos Qualis A1 internacional que não tinha o mínimo de referência sobre a metodologia, sobre a análise que foi feita. Então, aprender isso desde a graduação, a gente tem alunos aqui de graduação, tem alunos de pós, já tem professores que estão participando do projeto. Então, muitas vezes, a gente retomar esses ensinamentos é importante para a gente não cometer erros futuros, né? Então, muito obrigada pela belíssima aula de hoje. Na próxima semana, nós temos o nosso 5º encontro. Gostaria que todos estivessem presentes. E obrigada a todos pela participação. E aí a gente pode encerrar. Tá? Muito obrigada, Max. Muito obrigada a todos que ficaram Obrigado, aqui. eu. Tá? Tchau. Tudo de bom para vocês, gente. E se cuidem. Sim. Tchau, Max. Tchau, pessoal.